Fala minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre Tolkien e seus livros infantis de contos de fadas. Ainda seguindo a onda de Dia das Crianças, que aqui no canal a gente comemora o mês das crianças, não só o dia, eu trouxe aqui pra vocês alguns livros de um autor muito famoso, que é o J.R.R. Tolkien. Pra quem não sabe, Tolkien é considerado o grande pai da fantasia, ou pelo menos um dos grandes responsáveis por trazer o mundo da fantasia à tona pra todo mundo conhecer, dar voz a esse mundo. Um dos trabalhos dele mais famosos é Senhor dos Anéis, que se você não leu, pelo menos você conhece a trilogia, que foi um grande sucesso. E também é autor desse livrinho aqui maravilhoso, O Hobbit, que foi seu primeiro sucesso e seu primeiro livro publicado, que também tem uma adaptação cinematográfica, uma trilogia, e a gente vai conversar sobre esse livro aqui. Agora, Tolkien também não foi só o responsável por trazer o mundo da fantasia para os adultos e adolescentes. Tolkien adorava contos de fadas e grande parte do seu trabalho foi voltado para o público infantil. Tem alguns livros que a gente vai comentar aqui hoje que Tolkien elaborou essas histórias contando para os filhos dele e que são histórias incríveis, mas de onde veio essa paixão pelo conto de fadas? De onde veio essa paixão pelo mundo fantástico? Lendo essa biografia do Michael White, que é J.R.R. Tolkien, o Senhor da Fantasia, a gente descobre aqui que um dos fatores mais importantes da paixão do Tolkien pelos contos de fadas é causada pela mãe dele. Quando ele era muito pequeno, a mãe lia histórias infantis para ele, e essa foi a sementinha plantada na vida do Tolkien que germinou e que fez crescer essa paixão pelo mundo fantástico, ao ponto da gente ter esse autor incrível, com trabalhos maravilhosos que estão sendo lidos, comentados até hoje e vão ser lidos e comentados por muito tempo. Pra quem também não conhece muito a vida do Tolkien, ele dedicou grande parte da vida estudando a cultura inglesa antiga, mitos, histórias, comportamento social. Gente, se o áudio estiver ruim, desculpa, é porque tá chovendo, mas eu preciso gravar esse vídeo hoje. Então a gente vai encontrar essa valorização à cultura inglesa antiga nas suas obras. E eu sei que o Tolkien escreveu um ensaio sobre contos de fadas. Esse ensaio contém nesse livro aqui, A Árvore e a Folha, publicado aqui no Brasil pela Martins Fontes, traduzido pelo Ronald Edward Kimsey, que eu sei que é um tradutor muito famoso e muito bem renomado de Tolkien. Ele é um membro da Tolkien Society, então não é pouca coisa. Eu ainda não terminei de ler esse livro todo, eu estou bem no início, mas lendo textos e a biografia a gente consegue ter uma ideia que pro Tolkien, contos de fadas não vão envolver necessariamente fada, aqueles seres minúsculos de asinhas e que vão salvar as princesas, algo mais parecido com os irmãos Green, aquela princesa que vai beijar o sapo e assim descobrir seu amor. Não é algo tão limitado dentro de uma caixinha. Pro Tolkien, contos de fadas ele envolve mais um realismo mágico. Eu ouso dizer que seria mais como um contos fantásticos. Eu selecionei um trechinho aqui que eu vou ler pra vocês, que ilustra bem o que o Tolkien acreditava ser contos de fadas. Ele falando que contos de fadas não é só sobre fadas, e sim um reino encantado que contém muitas coisas além de elfos e fadas, e além de anões, bruxas, trolls, gigantes ou dragões. Contém os oceanos, o sol, a lua, firmamento e a terra, e todas as coisas que há nela: árvores, pássaro, água, pedra, vinho e pão, e nós mesmos, seres humanos mortais, quando estamos encantados. Então aqui a gente pode ver que para ele o reino das fadas, o reino encantado, não é algo incrível e que não existe. É uma realidade que poucos humanos conhecem, somente os humanos encantados têm acesso a essa realidade, que é diferente da nossa, mas que não deixa de ser real. O que é importante falar aqui também é que as histórias do Tolkien não são alegorias como muitas pessoas acreditam ser. O Tolkien foi uma pessoa muito religiosa, ele era católico, ele enfrentou grandes percalços na vida por ser católico num país que era muito mais protestante, e por isso as pessoas acabam confundindo e acham que as histórias do Tolkien possuem alegorias cristãs, e o Tolkien fez questão de falar isso em vida, que as histórias dele não conteriam esse tipo de alegorias. Isso era algo que ele detestava, ele detestou isso nas histórias do C.S. Lewis, que as Crônicas de Nárnia são sim uma alegoria cristã, e o Tolkien falou: não tentem procurar isso nas minhas obras porque elas não são, elas não vão ser, eu não gosto, e parem. Mas as pessoas ainda insistem em achar essas alegorias. O que a gente pode ver nas obras do Tolkien é sim uma influência cristã, porque faz parte da essência dele, faz parte de ser quem ele era, mas em momento algum ele quis botar aquilo como alegoria. Então se o autor mesmo fez questão de frisar isso, eu acho que a gente deve respeitar. Bom, dada essa pequena grande introdução, vamos agora falar sobre os livros efetivamente do Tolkien. Eu peço desculpa por ter demorado tanto assim de começar, mas eu achei que foi necessário falar sobre o que representa o mundo das fadas, um reino encantado, pra dar uma base mesmo pra gente continuar esse vídeo e saber de onde vieram essas histórias. E agora vamos falar sobre O Hobbit. Esse aqui não foi o primeiro livro escrito pelo Tolkien, mas foi o primeiro a ser publicado, e dentre os que eu vou mostrar aqui hoje, eu acho que é o mais famoso dele, não só por causa da adaptação cinematográfica que lançou recentemente, mas esse livro fez muito sucesso em seu lançamento. Ele foi a porta de entrada pro Senhor dos Anéis, e também a porta de entrada da Terra-média pra muita gente. O Tolkien diz que ele estava um belo dia em sua casa trabalhando, quando do nada surgiu um insight, e ele precisou escrever uma frase que é, com certeza, uma das mais famosas dele,
aqui, e é a seguinte: numa toca no chão vivia um hobbit. Pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar a história de um hobbit que vive em um lugar pacato chamado Bolsão. Os hobbits têm hábito de criar suas casas em buracos na montanha, mas não pensem que esses buracos são cheios de terra, imundo, sujo. São casas muito bem cuidadas, muito bem trabalhadas. E aqui o nosso herói, chamado Bilbo Bolseiro, ele está lá vivendo sua vida pacata, calminha, e eis que surge um mago chamado Gandalf. E eles começam a conversar. O Gandalf fala que tem uma proposta de uma aventura pro Bilbo viver, só que o Bilbo ama sua zona de conforto, ele ama estar quieto na dele, cuidando da sua casa, mantendo sua casa limpa, organizada, e ele recusa essa aventura já de primeira, mas o Gandalf vê um potencial herói para uma jornada muito importante. E como é bem característico do Gandalf, ele faz suas armações, e à noite, quando o Bilbo está lá fazendo sua jantinha, calmo, já se preparando para dormir, eis que começam a surgir anões na sua casa, e ele se pergunta de onde vem essa gente, como eles estão surgindo, quem chamou, e todos eles já chegam tipo, é aqui que vai ser reunião, então tá, deixa eu entrar, beleza. E o Bilbo fica perdido, que reunião é essa, que eu não marquei reunião nenhuma, quem é essa gente? Eis que surge o Gandalf e fala que foi ele que marcou essa reunião, porque o Bilbo precisa ir nessa aventura, ele vai ser uma peça importante para a resolução de uma missão, que é ir com os anões até um lugar chamado a Montanha Solitária, é a antiga casa desses anões, e esse lugar está dominado por um dragão chamado Smaug. E é por isso que o Bilbo é muito importante nessa missão, porque somente com ele nessa comitiva a missão tem chance de ter um sucesso. E conversa vai, conversa vem, o Bilbo com a sua teimosia permanece relutante, mas depois de um tempo ele vai ceder. E é aí que a nossa aventura começa. O Tolkien escreveu essa história e contava pros filhos dele. Ele diz que um dos filhos era um grande crítico, era ele que apontava os erros, a incoerência da história. E gente, eu sei que esse tamanhico aqui é meio assustador, mas essa é uma história que vale a pena sim você ler ou dar para a sua criança. Eu acredito que esse livro aqui seja para uma idade de 9, 10 anos. Tanto essa edição quanto essa aqui, que é a capa dura comemorativa de 75 anos do Hobbit. Elas contêm ilustrações desenhadas pelo próprio Tolkien e, se eu não me engano, pela Pauline Baynes também. O Hobbit foi uma história que demorou muito de sair. O Tolkien editava essa história e reeditava. Ele sempre achava que a história não estava boa o suficiente para publicar. E uma das grandes condições que ele exigiu da editora é que o Hobbit não poderia ser ilustrado pelo Walt Disney. Ele era muito chato com isso, ele não gostava do desenho de qualquer um. Só a Pauline Baynes, que foi uma das ilustradoras que conquistou o coração dele. Ele gostava de desenhar, mas ele não acreditava muito no seu potencial, mas ele ilustrava mostrando como ele queria aqueles desenhos na história, como aquelas cenas estavam representadas na mente dele. Então, só pra deixar claro, se você tem contato com uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, o Hobbit é um infantil, meio infanto-juvenil, porque nós temos que ter noção que a escrita do Tolkien é uma escrita de 1940, é bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Talvez eu esteja sendo injusto falando isso, mas é uma escrita mais rebuscada pro que a gente está acostumado. A realidade social da época era diferente. Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, iluminadas, e que precisa de grandes coisas para chamar a atenção das crianças. E o Hobbit não tem tanto isso, mas é uma leitura que vale a pena, porque eu tenho certeza que essa aventura vai prender a atenção da criança, porque ela é incrível. E você que assistiu a adaptação cinematográfica pode estar se perguntando se esse livro é realmente para as crianças. E eu digo que sim, porque a adaptação cinematográfica não é para crianças. O Peter Jackson, que foi o grande responsável por trazer esse livro para as telas do cinema, transformou esse livrinho aqui em 3 filmes longos de quase 2 horas, ou até mais de 2 horas. São filmes incríveis que eu amo demais, eu achei uma ótima adaptação, mas as coisas aqui não são tão adultas, elas não são tão violentas. Aqui nós temos realmente uma história voltada para o público infantil. E ela fez muito sucesso em seu lançamento, ela foi publicada em 1937, 36, 37, em época de guerra, a Segunda Guerra Mundial estava começando, e o sucesso foi tão grande que os editores tiveram dificuldades em publicar, porque era uma época que o papel estava racionado, o dinheiro das pessoas estava racionado, né? E com dinheiro racionado, comprar livros não é uma preocupação assim tão urgente. Mas mesmo nessa realidade, o Hobbit fez sucesso e os editores clamavam por outras histórias do Tolkien, porque ele precisava lançar mais coisas que chamassem a atenção. Senhor dos Anéis ainda não estava pronto, mas o Tolkien tentou lançar outras histórias que vamos comentar agora. Uma dessas histórias foi Roverandom. Esse livro aqui foi escrito antes do Hobbit. Essa foi uma história elaborada do Tolkien pai para os Tolkien filhos. A família Tolkien estava passando férias em uma casa de praia, e o Michael, o segundo filho do Tolkien, tinha um cachorrinho de metal que foi perdido em uma das brincadeiras na areia. O Michael ficou muito triste com essa situação, que ele gostava muito daquele brinquedinho, e o Tolkien começou a elaborar uma história sobre aquele cachorro, de onde ele veio, qual foi sua origem, e ele se perdeu e para onde ele foi, as aventuras que ele viveu. E na minha opinião, essa premissa já é incrível, porque o Tolkien, com a imaginação fértil dele, ele consegue tirar água de pedra. Toda a aventura, toda a elaboração que ele conseguiu pensar e inserir em Roverandom foi incrível. Aqui nós temos a história de um cachorrinho chamado Rover, que estava brincando com essa bolinha até que o mago pega essa bola e é muito malvado com ele, diz que não vai devolver. O Rover fica muito revoltado
revoltado com isso e morde a canela desse mago. E o mago usa ali um abuso de poder, fala que o Rover é um cão muito mal educado e transforma ele num brinquedinho de metal. Esse brinquedinho é mandado para uma loja, que é comprado por uma senhora, até que chega na mão de uma criança, ou seja, o Michael. E por mais que o Rover esteja transformado em um cãozinho de metal, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele brinca bastante com essa criança, eis que essa criança perde esse cachorro e ele é achado por um outro mago e que vai devolver a forma viva para o Rover, mas com a condição de explorar outros mundos, não só ali, porque se ele continuar ali, o mago que transformou ele em brinquedo vai transformar ele de volta, porque ele ainda está muito chateado de ter sido mordido. Então esse mago bonzinho manda ele pra lua para ele viver aventuras. Lá ele vai conhecer o Homem da Lua, que é uma figura que aparece em outras histórias do Tolkien, como Tom Bombadil e a Sociedade do Anel. Lá ele vai conhecer um cachorro da lua, também chamado Rover, e como não podem existir dois cachorros Rover, o nosso protagonista vai ser apelidado de Roverandom. Lá na lua eles vão viver aventuras, conhecer o funcionamento da lua, enfrentar o dragão da lua, até que o Homem da Lua manda o Roverandom de volta pra Terra, e chegando na Terra, o Roverandom precisa pedir desculpas ao mago que ele mordeu, que no momento está vivendo no Reino dos Mares. Então ele vai viver também aventuras no Reino dos Mares, conhecer sereias, serpente do mar. São aventuras legais que a gente tem inserido nessa história, mas pra mim não foi o melhor livro do Tolkien. Os editores também não acharam isso, porque o Tolkien mandou essa história pra ser publicado pós-Hobbit, mas não foi bem o que aconteceu. Os editores falaram que essa história não está no nível do Hobbit, então ela não podia ser lançada. Ela foi lançada só em 1998, ou seja, depois que o Tolkien faleceu. Minha crítica a essa história é que falta muita, vamos dizer, conexão. É incrível como a mente do Tolkien funcionava com o mundo da fantasia, mas eu acho que as conexões aqui não são muito boas. A história acaba se tornando repetitiva, as aventuras que o Rover vai viver na lua, vai viver no mar. Eu comentei já em outros vídeos aqui do canal que essa foi uma história muito lenta, que eu demorei muito de ler, e eu acho que foi essa falta de fluidez que atrasou a minha leitura. Ao longo do livro a gente também vai encontrar ilustrações feitas pelo Tolkien, então essa aqui é uma indicação pra vocês que querem conhecer mais o trabalho do Tolkien e não uma história pra dar pra crianças ou ler pra elas. Próximo livro que vamos conversar aqui é Mestre Guildham. Essa aqui foi uma leitura recente e eu amei. O Tolkien escreveu uma história que se passa na Inglaterra, vamos dizer, pré-arturiana, mas que também tem uns anacronismos aqui, porque na época pré-arturiana não existia algo que a gente encontra aqui, que é a pólvora. Essa história aqui foi lançada após Hobbit, e se eu não me engano, antes do Senhor dos Anéis, foi lançada em 1949, se minhas fontes estão corretas. Aqui nós temos uma história sobre um fazendeiro que tem um nome muito grande, que resumindo se chama Mestre Gil, de uma cidade chamada Ham, e ao apresentar esse fazendeiro a gente também vai conhecer um cachorro que está dormindo numa noite nessa fazenda, e eis que escuta um barulho e vê que um gigante está esmagando as vacas, pisando no pasto, comendo as ovelhas, e ele começa a gritar pelo seu dono. Sim, os cachorros aqui falam. Ele começa a chamar o dono e falar que a terra está sendo invadida por um gigante, que ele precisa dar um jeito naquilo. O Mestre Gil pega a sua arma e vai até esse gigante e dá um tiro no nariz dele. O gigante fica incomodado com aquilo, mas ele acha que são mosquitos que estão picando sua pele. Ele vai embora daquelas terras voltando para sua casa, vai contando para todos os gigantes e dragões que existe um lugar com muitas vacas, ovelhas, pastos imensos, um lugar desprotegido, vamos dizer assim. Mas em contraponto, o cachorro vai até a aldeia e começa a espalhar pra todo mundo que o Mestre Gil conseguiu expulsar um gigante de suas terras. Todo mundo começa a ficar feliz com isso e o Mestre Gil vira o herói da aldeia. Só que, como eu falei pra vocês, o gigante estava espalhando a notícia de uma terra desprotegida e isso chamou a atenção de um dragão. E esse dragão vai até essas terras porque ele quer se alimentar, e a notícia chega aos ouvidos do rei. E o rei, muito preocupado, não sabe como se livrar daquele dragão, escuta também sobre a história do Mestre Gil, que expulsou um gigante, e ele vai até o Mestre Gil e fala: já que você é um herói, toma essa espada aqui e vai enfrentar o dragão. E o Mestre Gil fica perdido, falando: meu Deus, eu não sei enfrentar dragões, só sei cuidar da minha fazenda, eu não sou um cavaleiro, porque esse era o trabalho dos cavaleiros, expulsar os dragões das terras. Mas até que o Mestre Gil cede à pressão e vai até lá falar com o dragão pra ele sair daquelas terras. O dragão não leva muito a sério, mas quando o Mestre Gil mostra a espada dada pro rei, o dragão dá um salto de medo, porque aquela espada é muito famosa por cortar rabos de dragões. E aí que ele começa a respeitar o Mestre Gil e fecha um acordo com todos da aldeia de que ele vai ceder parte do tesouro dele pra aquela aldeia, pra aquele reino, porque ele causou muitas perturbações por ali. E nessa história a gente vê que não dá pra confiar em palavras de dragão, e eu vou parar a história por aqui porque vocês precisam descobrir o resto. Eu vou dizer que essa é uma aventura muito boa, que eu gostei muito, e fica aqui minha recomendação pra você ler pras crianças, porque é uma história que vai chamar a atenção e vai prender, porque nós temos cavaleiros, cachorros que falam, dragões, elementos que chamam bastante a atenção das crianças pra história, e vale muito a pena. Minha única ressalva é que essa edição aqui do Brasil, ela não contém ilustrações. Quando você abre o livro, tem escrito ilustrado por Alan Lee, e eu já comentei em outros vídeos aqui do canal que eu amo o trabalho desse homem.
Essa ilustração da capa é feita pelo Alan Lee. Aqui no início também temos outras ilustrações, só que ao longo da história a gente não tem essas ilustrações, e isso me incomodou bastante, porque eu acho que o Alan Lee teria feito um trabalho muito bom. E pesquisando eu vi que a Pauline Baynes fez ilustrações para o Mestre Gil, então a edição britânica contém essas ilustrações. Em 2003 a Martins Fontes trouxe a edição com ilustrações da Pauline Baynes, mas é muito difícil vocês encontrar essas edições no mercado. Hoje em dia você encontra só essa aqui, que é feita em 2012. Então também fica aqui minha crítica pela Martins Fontes não trabalhar muito os livros do Tolkien com ilustrações, voltar ele mais para o público infantil. As pessoas que entram em contato com esses trabalhos infantis do Tolkien são pessoas que leem esses livros para conhecer mais o trabalho dele. E esses livros não chamam a atenção das crianças, sendo que são histórias voltadas para elas. Então acho que falta sim essa edição mais voltada para esse público. Podia existir essa e uma outra. Agora a gente sabe que a HarperCollins também tem os direitos das obras do Tolkien, então quem sabe ela vai fazer esse trabalho mais voltado para o público infantil, porque essa é uma história que merece chegar até as crianças. Nós temos ensinamentos aqui que mostram que para ser bom não basta ter fama como um rei, ter o renome, o sangue real, etc. Basta você tomar atitudes, como o Mestre Gil. Ele tomou atitudes contra o gigante, contra o dragão, e por isso o povo começou a amá-lo e dar os devidos créditos por sua atitude, confiar nele e saber que ele estava ali pelo povo, para ajudar o povo. É uma historinha super curta e que é um amor. Essa edição aqui, como a edição antiga da Martins Fontes e a edição britânica, ela tem o texto editado, que saiu lá na década de 40, mas a gente também tem o texto escrito pelo Tolkien antes de passar pela edição. E é incrível a gente ver isso, porque por mais que o Tolkien seja um autor muito famoso, muito bom em todo o seu raciocínio e toda a sua criação, a gente pode sentir a mágica da edição. O trabalho dos editores é algo essencial e muito importante para o lançamento, para as obras, para conquistar o público. Eu senti bastante isso, que o texto integral do Tolkien realmente era uma pedra bruta que precisava ser lapidada, e que o texto lapidado é muito melhor. E aqui a gente tem a tradução da Valdeia Barcelos, que foi a mesma pessoa que traduziu Roverandel e o Silmarillion. Então é uma pessoa que teve uma responsabilidade muito grande, porque traduzir Mestre Gil, Roverandel e Silmarillion é algo muito importante e fez um trabalho muito incrível. O último livro que eu tenho em mãos aqui para falar para vocês é O Ferreiro de Bosque Grande. Essa historinha aqui foi a última historinha que o Tolkien publicou em vida, porque eu não sei se vocês sabem, o Tolkien já morreu há mais de 40 anos e continua lançando histórias até hoje. Textos e histórias que ele criou e não foram publicadas estão sendo publicadas até hoje. Mas Ferreiro de Bosque Grande foi sua última publicação. Essa história surgiu quando Tolkien foi convidado a escrever um prefácio de um livro. Quando ele estava elaborando esse prefácio, ele viu que estava grande demais, porque ele foi usar uma história como exemplo, e essa história foi rendendo, ficando cada vez maior, até que ele decidiu parar esse prefácio e trabalhar nessa história chamada Ferreiro de Bosque Grande, que quase se chamou O Grande Bolo. Que nós temos uma história de uma aldeia, que uma vez por ano um cozinheiro é responsável por fazer um grande bolo, e nesse bolo vai ter um elemento surpresa. O bolo é dado e repartido para as crianças num evento, e quem achar o elemento surpresa no pedaço de bolo vai ser a pessoa selecionada para conseguir visitar o mundo das fadas, o Reino Encantado, que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. E nessa história aqui a gente vê bastante ilustrado tudo aquilo que o Tolkien acreditava ser e pertencer ao conto de fadas, ao reino das fadas, a esses seres encantados. Os contos de fadas pro Tolkien não é algo somente maravilhoso e fantástico e querido, é algo muito perigoso. Humanos inocentes acabam não sobrevivendo no mundo das fadas, porque lá a gente encontra seres perigosos, artimanhas, uma perfeita aventura para se viver. E pelo que eu pude perceber, tudo aquilo que a gente lê naquele ensaio de contos de fadas que o Tolkien escreveu em Árvore e a Folha, ele trabalhou muito bem aqui no Ferreiro em Bosque, porque como foi seu último trabalho publicado, a gente tem a noção de maturidade de escrita do Tolkien, depois dele ter vivido muitas coisas, trabalhado bastante em suas histórias. Ferreiro de Bosque Grande tem um Tolkien mais maduro. Aqui nessa edição publicada pela Martins Fontes, que é muito parecida com a edição britânica, tanto na capa quanto no conteúdo, traduzida também pelo Ronald Edward Kimsey, que é um membro da Tolkien Society, que a gente já falou aqui também nesse vídeo, ilustrada pela Pauline Baynes. O conto mesmo tem cerca de 48 páginas, e esse restante aqui que a gente tem, que é maior do que o conto, tem análises sobre essa história, sobre elementos encontrados aqui, sobre o conto de fada. Então tem todo um trabalho além desse Ferreiro e o Bosque, e como eu falei pra vocês, eu acho que falta muito isso no trabalho do Tolkien. Isso é incrível ter uma edição dessa disponível no mercado pra gente analisar o trabalho do Tolkien, toda a história, trajetória, elementos por trás da história. Eu acho isso realmente fantástico, mas eu acho que falta aquela edição que vai ter só o conto, só as ilustrações voltadas pro público infantil mesmo. Essa história foi escrita para as crianças, ou para aquelas pessoas que têm a sua criança interior viva ainda. Esse livro aqui eu comprei assim que lançou lá no início de 2016. Eu fiz essa leitura logo depois do Hobbit. O Hobbit foi meu primeiro contato com Tolkien, então eu preciso reler essa obra porque eu já estou mais maduro no trabalho do Tolkien. Em breve eu espero fazer essa releitura desse conto e dessas análises, porque conforme eu li a análise do trabalho do Tolkien, eu não tinha um conhecimento, eu não tinha noção do processo de maturidade da escrita. Pra mim foi algo que se perdeu, então eu preciso reler. E as outras duas últimas histórias que eu tenho aqui pra falar pra vocês é
Sr. Bliss. A gente tem essa história publicada também aqui no Brasil. É uma história que o Tolkien escreveu sobre um cara que tem um chapéu muito grande, vai comprar seu primeiro carro, e daí muitas situações vão se desenrolar e vamos conhecer a aventura que o Sr. Bliss vive. Essa também foi uma história criada pelo Tolkien para contar para os seus filhos antes de dormir. Essa edição que a gente tem no Brasil tem o texto traduzido e na outra página o texto original. Uma edição também ilustrada pelo Tolkien. Também foi uma história enviada para os editores logo após o Hobbit, e o Sr. Bliss também foi recusado e foi publicado póstumamente em 1982, com essas ilustrações do Tolkien que ele se dizia um não tão bom ilustrador, mas a gente pode ver que ele sabia sim ilustrar. Próximo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é um livro que eu quero muito, que se chama Cartas do Papai Noel. Esse livro aqui é um compilado de cartas que o Tolkien escrevia para os seus filhos, se passando por Papai Noel, e ali ele conta aventuras e situações que o Papai Noel estava passando naquela época, antes do Natal chegar. Foi uma forma de comunicação do Papai Noel com os filhos do Tolkien. Eu não tenho esse livro em mãos, mas eu sou doido pra ter, porque essas cartas, elas possuem identidade, eu vou dizer assim. Tolkien, ele tinha todo um cuidado de fazer uma caligrafia especial pro Papai Noel, como se fosse uma pessoa antiga escrevendo e contando histórias. Também temos personagens inseridos como os duendes, o urso polar, que é o ajudante do Papai Noel, que também tem uma caligrafia especial. O Papai Noel contando que suas terras foram invadidas, se eu não me engano, por orcs ou trolls, que aí a gente também já pode ver a influência do Hobbit nessas cartas do Papai Noel. Essas cartas foram escritas no período de 1920 a 1942 e foi reunida, se eu não me engano, pela esposa do Christopher Tolkien. É um livro que eu sei que eu vou morrer de amores, porque eu amo o Natal, eu amo a escrita do Tolkien, e ver toda essa genialidade voltada para o Natal eu acho que vai ser incrível. Mas também já deixo minha recomendação aqui pra vocês, que pode ser uma leitura bastante proveitosa. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo qual foi sua opinião. E eu acho que é isso, gente. Acho que é isso tudo que eu tenho pra falar sobre Tolkien e seus livros infantis. Esse vídeo vai ficar imenso, peço perdões, mas eu tinha muita coisa pra falar, e eu estou falando aqui com um conhecimento bem raso de Tolkien que eu tenho. Eu preciso ler mais obras dele, eu preciso ler mais sobre as biografias, as cartas. Falar de Tolkien tem uma profundidade muito grande, tanto na escrita quanto as histórias criadas, a vida dele. É muita coisa, muito assunto. Então por isso que esse vídeo acabou ficando longo, que eu peguei um pequeno trecho que é contos de fada, e olha a quantidade de coisas que tinham pra ser faladas aqui. E você que gosta de Tolkien, tem um aprofundamento maior sobre a vida dele, comenta aqui embaixo algumas curiosidades ou o que você tem a acrescentar a esse vídeo. Vai ser muito legal ler sobre isso, tanto pra mim quanto pros inscritos que também não conhecem. Se você também tem uma outra indicação de Tolkien, deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo pra ajudar na divulgação do canal e espalhar mais a palavra do Tolkien. Se inscreve no canal se você não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.